Olá, seja muito bem-vindo. Cara, que prazer sensacional, magnífico estar com vocês. Se você está aqui nesse momento, quer dizer o seguinte: você está com um problema. Tô errado? E o seu problema tem um nome: estudo científico, ou melhor, tese de conclusão de curso, ou ainda monografia. Tô certo ou tô errado? Ah, talvez tenha outro nome. Orientador. Ai, que bacana, cara. Olha, tô encerrando um módulo de aulas aqui hoje numa das instituições que eu leciono. E aí, me apresentar oficialmente para essa nossa primeira aula. Professor Otto, seu orientador. Meu nome é Otto Tertuliano. Sou professor há mais ou menos uma década. As minhas áreas de formação dentro de um eixo, elas são um pouco heterogêneas, mas no final fazem bastante sentido. A minha primeira formação é técnica, sou técnico agropecuário. Também sou administrador e contador, cientista contábil, graduado pela Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais. Técnico agropecuário é pelo Instituto Federal do Triângulo Mineiro, em Uberlândia, Minas Gerais. Também me pós-graduei em gestão estratégica de pessoas. E meu mestrado é na Universidade Federal de Uberlândia. Controladoria e Finanças dentro da Faculdade de Ciências Contábeis da Universidade Federal de Uberlândia. Também depois eu acabei me enveredando pelas licenciaturas, né? Então, também sou licenciado em Música e Teologia. Professor, mas esse tanto de estudo, né? Sim, esse tanto. Uma parcela da minha vida dedicada à absorção e disseminação de conhecimento. Se eu pudesse definir a minha vocação, a minha docência, é essa: absorver conhecimento e disseminar ele de uma forma agradável, de uma forma feliz, de uma forma bastante responsável e de uma forma a privilegiar o conceito e o destinatário, que é você. Brilhei na minha apresentação? Imagina se fazendo a sua apresentação do TCC dessa maneira. TCC, tese de conclusão de curso. Por onde começar? Cara, muito simples. Eu fico... na verdade, assim, essa primeira aula hoje, né? Nossa primeira aula hoje, são reflexões a respeito do modo como começar a escrever o seu TCC. Essa é a primeira reflexão que a gente vai fazer, tá? Esses três primeiros módulos, e serão os únicos reproduzidos de forma assíncrona, né? Nós não estamos ao vivo, o restante do nosso curso é todo ao vivo, e várias coisas que a gente conversar aqui serão repetidas no momento quando a gente estiver ao vivo, tá? Mas já são inquietações que eu quero trazer para você refletir do ponto de vista consciente onde é que você está, até mesmo emocionalmente, para construir o seu estudo científico. Vamos comigo? A primeira coisa que a gente vai conversar é sobre a introdução do estudo. Olha, eu não perceba, outras coisas eu vou deixar para aprofundar no momento quando a gente estiver ao vivo.
chamado momento síncrono, sincronizado. Você está aí e eu estou aqui ao vivo, ok? Mas eu quero falar sobre um tema muito bacana, que é a introdução do trabalho. Provavelmente, o exercício, e é necessário que ele seja assim, tá? Eu sempre falo para os meus orientados que é de suma importância que o orientado escreva pelo menos 2 introduções, tá? Uma quando ele começar e outra quando ele terminar. Se você começa um trabalho, você começa um estudo, e a introdução que você faz no início, ela é exatamente a mesma que ficou no final, alguma coisa está errada. Então eu já estou adiantando para vocês que a introdução que vocês fazem inicialmente, uma boa parte dela lá no final provavelmente deve ir para o lixo. Aí eu quero fazer um convite para vocês, reflexões que eu aprendi brilhantemente com o meu mentor acadêmico, Ricardo Freitas Martins da Costa, e que eu quero compartilhar com vocês. Professor lá na Universidade Federal de Viçosa. Quero que você se coloque no lugar de quem vai avaliar o seu TCC. Tente refletir o final do seu trabalho. Lá no final, tá? Tente pensar no seu TCC pronto. Pode ser? Vamos comigo? Você vai pensar no seu TCC pronto, tá? Quando seu TCC estiver pronto, ele provavelmente vai passar por uma banca. A maioria das instituições que eu leciono, ela tem a chamada banca de qualificação, que é um grupo de pessoas que vão ler o seu TCC, né? E depois tem uma segunda banca chamada banca de comunicação e avaliação, né? Depois que vai para a primeira banca, você não tem qualquer oportunidade mais de alterar o seu trabalho. Foi ali, tá pronto, né? O seu trabalho tá lá. Você não pode mais alterar aquele trabalho, certo? Ok. Então, presume-se que todo o trabalho precisa estar pronto antes da primeira banca de qualificação. Agora eu quero que você se coloque no lugar de quem vai ler o seu trabalho, lá no final do semestre, no final do ano, no final do curso. Você acha que o seu avaliador de TCC, você acha que realmente ele queria ler o seu trabalho? Que ele não tinha nada melhor para fazer na vida? Nunca tinha pensado por esse lado, professor. Então, eu vou dar o meu exemplo, tá? Imagina a vida do professor Otto, do seu orientador no final do semestre. Eu sempre recebo aí mais de uma meia dúzia de trabalhos para avaliar em banca de qualificação. E sempre final de semestre. O que está rolando no final de semestre? Pô, na minha área, que é a minha área central de atuação profissional, que é a contabilidade, escritório está trabalhando para fechar balanço de empresa, folha de pagamento, a gente está supervisionando isso, né? Semestre está terminando, conferindo as provas que foram elaboradas para ser aplicada, né? Pegando trabalhos que foram escritos durante o semestre, corrigindo. Isso dentro do universo da atuação acadêmica. E fora, final de ano, confraternização, festa da empresa, confraternização da faculdade, confraternização dos amigos da igreja, confraternização dos amigos da música, confraternização dos amigos do futebol, né? Que não falta é confraternização no final de ano, né? E aí no meio disso o professor Otto tem que avaliar a TCC. E normalmente quando a gente vai fazer isso a gente acaba levando trabalho para casa, sabia? A gente acaba levando trabalho para casa, né?
Quanto que a gente vai avaliar? Provavelmente sábado de manhã, sábado à tarde. A gente vai pegar ali, vai embora, né? 2 sábados seguidos, dando turno, plantão, fora do ambiente de trabalho. E do horário, na maioria das vezes, também. Mas a gente faz porque a gente é apaixonado com esse negócio, né? Mas aí o que rola? Eu quero que você pense. Perceba, a gente tá falando só da introdução, hein? Olha, presta bastante atenção no que eu tô falando. A gente tá falando aqui só sobre a introdução do seu trabalho. Nada mais. Imagina você, eu vou pegar emprestado essa alusão, imagina que o TCC todo, eu vou fazer uma pergunta, talvez tenha mais alguém assistindo com você, né? Você gosta de tomar sorvete? Sorvete, e na sorveteria, sabe? Porque eu sou do interior de Minas Gerais, né? Cidadezinha chamada São Gotardo, uma delícia de cidade. Eu até esqueci de comentar, eu tô aqui gravando essa videoaula, a primeira do nosso curso. Eu tô no Laboratório de Relações Internacionais e Práticas Jurídicas, né? E aí, como às vezes eu falo muito com as mãos, eu tô com... Eu não sei como é que chama essa parada aqui, tá? Algo para eu me movimentar aqui, usar as mãos, né? Mas o juiz usa, né? É um martelo. Não sei se no direito chama-se de martelo, né? Mas enfim, nada a ver, tá? Acho que eu não vou nem cortar isso. Deixa rolar. Mas tô falando para você imaginar que o seu TCC... porque eu tava falando da minha cidade. Lá na minha cidade tinha uma sorveteria, ainda tem uma sorveteria chamada Sorveteria Sem Nome. E a gente podia ir lá e falar pro proprietário da sorveteria, falar assim: ô Gilcim, me dá uma pazinha para eu provar. Aqui em Brasília, no Distrito Federal, onde eu moro atualmente, a gente tem uma sorveteria aqui. Não tô fazendo propaganda não, mas é porque eu gosto, né? Programa de família, ir lá com a esposa, com a filha e tomar sorvete lá, chama Estônia, né? Hoje em dia já é uma rede, já acho que tem em diversos lugares do Brasil, mas a gente tem a oportunidade de pedir a pazinha do sorvete. Quando você vai na sorveteria, você pede essa pazinha, sabe? Deixa eu experimentar o de pistache. Aí você vai, prova. Quero de pistache. Deixa eu experimentar o de creme de amendoim com flor de sal. Você vai experimentar. Sentiu o sal, né? Sentiu o sabor. Sentiu a textura. Se o seu TCC, o seu artigo, sua monografia, seu resumo expandido, que também é modalidade, a gente vai falar sobre as modalidades mais pra frente. Se ele é o balde de sorvete que você tem para tomar, a sua introdução é aquela pazinha. Olha, a sua introdução é aquela pazinha, aquela pazinha. Então, aquela pazinha, qual a responsabilidade que aquela pazinha tem para com o balde de sorvete? Transmitir um pouco da sensação do todo. Olha que bacana, cara. Transmitir um pouco da sensação do todo. Isso é sensacional. Porque você pode ir no todo e pegar um pouco de cada algo que há lá e colocar aqui na sua introdução. A consistência, o sabor, a cor, o visual, a temperatura. Ninguém quer tomar um sorvete e tá com a sensação de que tá mordendo uma pedra de gelo. E ninguém quer tomar um sorvete com a sensação de que tá tomando um mingau. Tô entendendo, professor. Então quer dizer
que na minha introdução eu vou fazer esse processo de transmitir para o meu leitor uma ideia geral do meu assunto. Aí agora, pausa na analogia, volta na vida do professor, qualquer que seja ele que vai te avaliar. Pensa assim, ó. Fecha os olhos um pouquinho, e só tenta visualizar a vida do professor Otto no final do semestre, sendo compulsoriamente convidado pelos pares a avaliar os seus orientados. Né? Eu vou chegar no final do semestre com tudo aquilo que eu te falei que eu vou fazer. Eu vou levar trabalho para casa. A minha esposa vai falar assim, poxa, mas achei que a gente ia passear com a nossa filha no parque. Você vai ter que corrigir TCC. Pô, amor, você sabe como é que é, final de semestre. Sempre aparecem essas demandas, né? Final de semestre, empresa, parceira nossa nos escritórios. Olha, Otto, a gente vai ter que dar serão aqui, porque a gente precisa preparar a estrutura para fechar balanço. Então, seria interessante que, se possível, você viesse aqui dar um treinamento. Olha, no sábado eu não vou poder. Ou qualquer que seja outro dia. Por quê? Porque eu tô com a carga de TCCs aí para avaliar e não posso. Poxa, Otto, mas a gente... Olha, eu vou mandar um resto tão gabaritado quanto, ou mais que eu, para estar presente. Otto, mas a gente faz questão que seja você. E eu tô lá avaliando TCC. Né? É o trade-off, né? Custo de oportunidade. A gente deixa de fazer uma coisa para fazer outra, né? E a gente paga um preço por esse deixar, né? Agora, imagina assim, professor Otto, então, vai fazer essa avaliação. Aí eu pego o seu trabalho e eu começo a ler o seu trabalho e aquela pazinha, sabe aquela pazinha que eu pedi? Sabe, na sorveteria? Fui lá e pedi aquela pazinha. Dá uma pazinha para eu provar. Aí eu começo a ler sua introdução. E eu começo a não gostar do que eu estou provando. Nossa, tá tão gelado que chega a tá atacando a minha sensibilidade. tá tão aguado que parece que era um sorvete de abacaxi com vinho, né? E tá parecendo um mingau com uns pedaços de abacaxi solto aqui. Que negócio é esse? Os ingredientes não estão se conectando. A proposta que foi colocada não está sendo cumprida. Então, você me vendeu um balde de sorvete gourmet e está me entregando um sorvete, olha, sequer é uma raspadinha. Gostou, né? Eu acho que eu vou gravar mais aulas aqui só para usar esse negócio. Ó, isso é muito sério, tá? É muito sério. Essas reflexões que eu tô fazendo com vocês, eu não, nesse módulo assíncrono, eu não vou entrar nos detalhes, tá? Eu quero falar sobre isso com vocês, chamando você ao vivo para conversar comigo, para falar, olha, vem cá, deixa eu te explicar uma parada. Vamos falar sobre a introdução, vamos abrir um trabalho ao vivo para entender como é que acontece esse movimento. Mas eu preciso te dar essa chacoalhada, sabe? Eu preciso te dar essa chacoalhada, porque a introdução é importantíssima. Agora, eu vou trazer um ponto de vista burocrático. Qualquer um que te falar que existe uma mística por trás da introdução, cara, de verdade, é uma receita de bolo e eu vou te passar. Se você fizer ela, melhor, a receita de sorvete. E eu vou te passar. Se você fizer ela, eu prometo para você que não tem como a sua introdução dar errado, tá? Acompanha. E vai ser rápido.
Esses três primeiros módulos são muito rápidos, tá? Eu peço com carinho que você realmente assista os três. Eu sei que você tem aí a ferramenta de colocar o módulo reproduzir mais rápido, mas eu prometo para vocês que não é maçante. São convites reflexivos muito importantes a respeito da construção do seu trabalho. Presta atenção. Como é então, professor, que na prática eu construo uma boa introdução? Gente, é tão simples. E tem que ser simples. Assim como a receita de sorvete é, né? Se você procurar na internet como é que faz sorvete, você ficaria assustado o quão simples é. Eu não vou entrar nesses detalhes porque eu não sou nenhum... Eu gosto muito de cozinhar, mas doce não é meu forte, é mais da minha esposa, tá? Mas você ficaria assustado o quanto é simples, assim como tem que ser uma introdução. Eu vou focar nessa fala para o artigo científico, tá? A gente tem outras modalidades. Artigo científico. Como é que eu construo a introdução? Primeiro, vamos falar objetivamente a respeito de tamanho, tá? Jamais construam uma introdução que tenha mais que 2 páginas para um artigo científico, né? Eu sempre acho que eu gosto muito de trabalhar em parágrafos. Pensar nessa ideia de parágrafos, tá? A introdução ela é dividida em partes, para mim, né? Contexto geral e específico. 7 parágrafos. Certo? Vou explicar. Pode ser um pouco menos. Eu acho que mais também não precisa, tá? 7 parágrafos. Contexto geral / contexto específico. Certo? Contexto geral / contexto específico. Guarda aí. Depois do contexto geral / contexto específico, um parágrafo para problema de pesquisa. Um parágrafo para problema de pesquisa. Logo em seguida, mais um parágrafo para objetivo geral. Um parágrafo para objetivo geral, tá? Depois vai ficar bem assim, coloca ele bem entre parênteses, sabe? Então, contexto geral, contexto específico, problema de pesquisa, objetivo geral. Entre parênteses, objetivos específicos. Deixa aí. Então, contexto geral, contexto específico, problema de pesquisa, objetivo geral, objetivos específicos e justificativas do trabalho. Quais? Olha, depende muito do assunto que você esteja analisando. Mas 3 justificativas coringas que a gente utiliza, né? Justificativa acadêmica, econômica e social. Eu gosto de trabalhar um parágrafo para cada, tá? Gosto de trabalhar essa estrutura, um parágrafo para cada. E por último, parágrafo de cortesia. Ô professor, depois eu vou poder anotar isso? Claro. Quando a gente estiver ao vivo, vou repetir isso que eu vou falar para vocês em 10, 15 minutos, a gente vai tomar umas 2 horas depois. Prometo, tá? Prometo. Vem comigo. Professor, então como é que ficou a estrutura da introdução? Contexto geral, contexto específico, problema de pesquisa, objetivo geral, entre parênteses, objetivos específicos, justificativa acadêmica, justificativa econômica, justificativa social, parágrafo de cortesia. Perceba o seguinte, estamos quase chegando no final do vídeo, tá? Mais 10, 15 minutinhos a gente acaba. Já estamos bem mais do meio para o final já. Eu não vou entrar nesse vídeo aqui em detalhes de edição, formatação, linguagem, hiperbolismos. Eu não vou entrar nesse nível de detalhamento, não. Combinado? Aqui eu estou preocupado com a forma burocrática, como eu visualizo que seja uma boa ferramenta para que eu
possa inspirar essa estrutura no meu trabalho. E na verdade, de verdade mesmo, tá? Guardadas as devidas proporções, a estrutura desse tipo de introdução é a mesma independentemente do tipo de trabalho. Se você estiver trabalhando uma monografia, não tem o porquê não trabalhar nessa estrutura. Se você estiver trabalhando um resumo expandido, da mesma forma. Se você estiver trabalhando em um artigo científico, da mesma forma. Professor, e se eu estiver fazendo uma dissertação de mestrado? A minha, pelo menos, está nesse formato. Professor, se eu tiver no doutorado, vai depender, né? Talvez pode ter alguma coisa a mais. Tem algumas dissertações de mestrado e teses de doutorado, onde a gente já observa a presença de uma boa explicação do método a ser utilizado na introdução, né? Cada tipo de orientador vai ter uma visão relacionada a isso, tá? Não vou entrar nessas pormenoridades agora. Vamos lá, como é que você vai construir então a introdução? Contexto geral, contexto específico. Você vai visualizar na sua cabeça uma pirâmide invertida. Você vai trazer o seu assunto do geral para o específico. Mas para trazer o seu assunto do geral para o específico, você tem que ter consciência qual é o seu específico. E o seu específico, ele vai gritar onde? No seu problema de pesquisa e no seu objetivo geral. Né? Eu vou dar um exemplo e vocês acompanham um pouco esse exemplo, tá? Imagina que a minha pesquisa seja o modo como a pandemia influenciou, ou seja, como a pandemia de coronavírus, de Covid-19, da Covid-19 influenciou o comportamento ou desempenho econômico financeiro das empresas de capital aberto. A gente pode também eleger um setor, né, das empresas de capital aberto do setor de saúde. Olha, eu já tenho o meu específico, né? Esse é o meu norte, né? Então, como é que eu escreveria em contexto geral para o específico, partindo desse lugar? Que esse é o lugar que eu quero falar a respeito. Teve uma pandemia, tem as empresas do setor de saúde que tem no Brasil e no mundo inteiro, de capital aberto. Como é que o coronavírus, o Covid, impactou, influenciou o resultado dessas empresas durante um determinado período, né? Bom, para começar a falar, eu vou onde? Eu vou na ONU, eu vou na OMS, Organização Mundial da Saúde, né? Eu vou no Ministério da Saúde. Para quê? Geral, contexto geral. Para quê? Para trazer um pouco do olhar institucional, macro-institucional deste acontecimento, mas com instituições relevantes para o assunto. Aí é um perfil do professor Otto. Você vai ter que capturar do seu orientador para que lugar ele vai, tá? Professor Otto, orientando. Eu não gosto muito. Eu acho que sempre existem dois tipos de introdução muito boas, né? A introdução mercadológica, independente da sua área de formação, tá? E a introdução acadêmica. A introdução acadêmica é um olhar mais contextual para textos científicos. E eu já não gosto. Tem professor que só orienta, então, peraí, o professor Otto está falando para eu fazer mercadológica? Não. O professor Otto está falando para eu fazer acadêmica? Não. Eu estou falando para você absorver, capturar, correr atrás, para entender de qual é a do seu orientador. Porque você tem que entender que eu estou fazendo o papel de facilitar a sua vida, né? E aí você vai ter que entender para onde o seu orientador quer ir.
Não, ele quer ir para o ponto de vista acadêmico. Ou seja, o que ele quer que você traga para dentro da introdução? Livro, tese, dissertação e artigo científico. Para corroborar o pensamento contextual que você tem a respeito do tema. O professor Otto não gosta, tá? Eu oriento os meus orientados que sejam os mais mercadológicos possíveis a respeito do assunto, né? Porque, na minha visão, autor de livro, dissertação, tese, artigo, resumo expandido ou monografia, ele precisa ser levado para o referencial teórico. Você me entende? Então, porque trazendo autor de livro, dissertação, tese, você cai na tentação de trazer conceituações para sua introdução. E do modo como eu aprendi a escrever as introduções, elas são mais saborosas quanto mais contextualizadas. Agora também, de verdade, cuidado para quem você traz para dentro da sua introdução. Entendeu? Não vai me vender um sorvete de sabor pistache tentando colocar ervilha para chegar na cor. Sabe, você está trabalhando sobre um determinado assunto e aí tem o site da Grilei que fez uma matéria sobre o assunto. Eu nem sei se existe esse portal de notícias. Do jeito que o Brasil deve até ter, né? Mas enfim, sabe? Esses sites genéricos, né? Sem muita referência. Então, quem que você vai escolher para levar para dentro? Escolha instituições de renome. Das mais variadas, né? Então vou continuar naquele assunto que eu estava falando. Introdução, coronavírus contra desempenho econômico-financeiro das empresas de capital aberto do setor de saúde. Já tem ali o meu específico. Então, OMS, OCDE, ONU, né? Instituições, bolsas de valores do mundo afora, né? Bolsa de valor de Chicago, boletim de bolsa de valor de Nova York, né? Pontos de vista de equipes de auditoria das Big Four ao redor do mundo, ministérios de governo do mundo falando a respeito disso. Então, no Brasil, Ministério da Saúde, Ministério da Fazenda e do Planejamento, né? Receita Federal do Brasil, sabe? Professor, eu posso utilizar instituições de classe, por exemplo, Conselho Federal de Medicina? Não só pode, como deve. Porque são esses personagens. Quando eu falo de mercadológica, eu não estou falando só de empresa, tá? Tá bom? Eu estou falando de uma introdução dada à institucionalização do assunto, né? Então, como as instituições, sejam públicas ou privadas, tratam desse assunto. Olha que bacana, trazer esse olhar para dentro de expor esse tema. À medida que você vai construindo, então você já sacou que você vai trazer lá de fora indivíduos relevantes que falam sobre esse assunto. Você já entendeu isso? O que você vai fazer, né, para brilhantar o seu tema? Você vai pegar esse assunto, olha que legal, OMS e Bolsa de Nova York. Constrói um parágrafo. A OMS falando das empresas, do impacto da pandemia no mundo, e um trecho da Bolsa de Nova York falando, Bolsa de Washington falando, da Nasdaq falando a respeito do comportamento das empresas do setor de saúde nesse período. Como é que isso está lá fora? Contexto geral. Mundo. Aí você vai trazendo para dentro do Brasil. Ministério da Saúde. Ó, tá vendo? Associação dos Hospitais Privados do Brasil.
tá? Você vai trazendo para dentro do Brasil. Brasil Bolsa Balcão, a Bolsa de Valores do Brasil, a atual Bolsa de Valores do Brasil, né? Ainda tem muita gente que acha que é BMF Bovespa. Houve uma fusão, realmente era, e virou Brasil Bolsa Balcão, não me engano, finalzinho de 2015, início de 2016, ou 2016 para 2017, ou algo assim. Então, do geral para o específico. Traz para perto do seu objeto de pesquisa e vai contextualizando com o que aconteceu. Não é difícil visualizar isso, sabe? E aí você tem que fazer um exercício de transportar essa dinâmica para o seu tema. Olha que barato. Tá vendo? É um barato, cara. Entendeu? Você vai transportar essa dinâmica para dentro do seu tema. Ponto. Guarda aí, vai guardando. Então, construímos um contexto geral específico, vamos cair onde? Tem que construir um parágrafo para o seu objeto de pesquisa. Desculpa, problema de pesquisa. Um parágrafo. Tem uma fórmula de como se escreve o seu problema de pesquisa. O problema tem que ser em forma de pergunta. O problema tem que ser generalista. Não pode retornar respostas dicotômicas, né? Então, por exemplo, se eu construir um problema assim, né? Uma pergunta assim. A pandemia influenciou o comportamento das empresas de capital aberto do setor da saúde? Resposta: sim ou não. Entendeu? Não pode. A resposta para o problema de pesquisa precisa ser aberta e não fechada. Então, o que eu vou fazer? Qual a relação do comportamento econômico-financeiro das empresas de capital aberto do setor de saúde no período pandêmico? Ou com o período pandêmico? Interrogação. E aí abriu para explicar essa relação. Ó, que bonito. E aí, qual que vai ser a sua experiência? Você tem que construir um parágrafo em torno dessa pergunta. Trazendo o seu contexto geral específico, já linkando com o seu objetivo geral. Depois que você escrever ele, eu sempre falo para os meus orientados fazer esse exercício. Tome nota. Anota aí, tá? Como saber se o meu problema de pesquisa está bom? Se a minha pergunta... Tem vários orientadores que colocam nomes muito distintos nisso, né? Pergunta tema, né? Pergunta de pesquisa, problema de pesquisa, é tudo uma coisa só, tá? Ideia central, né? Já vi isso também, tá? Mas é tudo uma coisa só, tá? Não vamos sofrer com isso não. Como é que eu sei se ele tá bom? Fácil. O que você vai fazer? Sabe esses 7 parágrafos que eu falei para você escrever antes? Uns 4 de contexto geral e uns 3 de contexto específico, que na verdade são contexto da sua introdução, né? Que você está começando. Dá eles para alguém ler. Pega eles até para mais de uma pessoa. Lê aí para mim. Para sua mãe, para sua tia, para seu primo, para seu namorado, para sua esposa, né? Dá ele para alguém ler, esses 7 parágrafos. E aí você vai perguntar assim: você leu? Do que esse texto está falando? Se essa pessoa conseguir responder algo próximo, parecido com o seu problema de pesquisa, quer dizer que o seu problema de pesquisa está bem feito. Se ele obedeceu à regra, tá? Por quê? O problema de pesquisa é o destino final do seu contexto geral específico. O bom problema de pesquisa foi anteriormente bem lastreado no contexto. Olha que massa. Bonito isso, né? Eu acho maravilhoso, né? Professor, é tudo doido, né? Bom, problema de pesquisa. Logo em seguida, objetivo geral. É mais fácil ainda. Objetivo geral, você pega o seu problema de pesquisa, presta atenção.
pega-se o seu problema de pesquisa e copia e cola só a pergunta no parágrafo de baixo, tá? Aí você tira a interrogação, transforma essa frase numa afirmação e escreve o primeiro verbo no infinitivo. Então, para o problema de pesquisa anterior, tirei a pergunta, transformei em afirmação, primeiro verbo no infinitivo. O que é o verbo? Descrever, demonstrar, esclarecer, evidenciar, né? Explicar, delimitar, calcular. Né? Não sei qual vai ser o seu melhor verbo, mas você vai ter que escolher o verbo do seu trabalho. Né? Então vamos ficar no descrever, tá? Descrever a relação do comportamento dos indicadores econômico-financeiros das empresas de capital aberto do setor de saúde pela variação, no período pandêmico ou com o período pandêmico, né? Então você vai descrever a relação do desempenho econômico-financeiro desse grupo de empresas em função de um horizonte temporal. Pronto, esse é o seu objetivo geral. Só que para esse objetivo geral, o que é que você vai fazer, né? Para esse objetivo geral, você vai para esse objetivo geral, você vai ter que também construir um parágrafo em torno dele. E aí, o que é a ideia desse parágrafo? É linkar com a próxima estrutura da sua introdução, que são as justificativas. Pausa. Então, introdução. Contexto geral, 4 parágrafos. Contexto específico, uns 3. Um parágrafo para o problema de pesquisa. Um parágrafo para o objetivo geral. Massa. Massa. Bom. Agora, eu falei para vocês colocarem um grande parêntese aí. Objetivos específicos. Colocaram? Eu vou explicar por quê. Ora, na grande maioria dos estudos, os objetivos específicos são de inserção facultativa. Não é obrigatório que tenha objetivos específicos. Mas, qual o grande problema? Então, esse aqui é mais um ponto que você vai consultar o seu orientador. Eu, professor Otto, não gosto que seja colocado. Tá? Por quê? Se você colocar, você precisa mostrar no seu referencial teórico a cobertura científica que você fez para privilegiá-los. Você precisa colocar nos seus aspectos metodológicos o que você vai fazer para trabalhá-los. Você precisa mostrar nos resultados de discussões o que é que você fez e discutiu, e nas suas considerações finais, qual deles você atingiu ou não. Via de regra, quando eu orientava com eles e quando eu avalio, ainda é uma das partes que mais me dá problema. Porque objetivos específicos, via de regra, está servindo para quê? Para você colocar eles na introdução e nunca mais falar dessa jossa. Credo, professor, vai falar desse jeito comigo, cara? Sim, vou. Porque você coloca lá, não trabalha, não cita, nunca mais fala. Se fala, fala muito por alto, muito assim, cru, sem fundamentação. E aí, cara, me desculpa, mas quando a régua vier, ela vai pesar. Vai, você colocou algo propositivo em termos de execução do trabalho e não executou, então o que eu vou fazer? Então, professor, eu posso colocar? Consulte o seu orientador. Se você colocar, tenha consciência que isso precisa ser trabalhado ao longo do texto. Aí tem gente que coloca em forma de tópico. O que eu falo? Deixa o objetivo geral bonitinho no parágrafo e faz o seu estudo. Quando ele estiver pronto, no parágrafo do objetivo geral, que obrigatoriamente você vai ter que reescrever, lembra que eu estou falando que você vai escrever a introdução e depois provavelmente vai ter que escrever tudo de novo?
quando você for reescrever o objetivo geral, você vai colocar dentro do parágrafo de objetivo geral um briefing resumido de como a pesquisa foi executada. Fez isso, sabe? Então você já está informando ali uma pincelada de método, uma pincelada de resultado. Você não pode entregar todo o sabor do seu sorvete só numa pazinha. Também, tá entendendo a ideia? Pronto. Então terminou o objetivo geral. Você vai para as justificativas: acadêmica, econômica e social. Lembra que eu estou pedindo para ser mercadológica? Citar com instituições do setor e tal. A acadêmica é a única que eu abro exceção. Por quê? Porque você vai ter que ir em livro, dissertação, tese ou artigo e trazer uma justificativa acadêmica sobre o porquê é importante, do ponto de vista acadêmico, estudar aquilo que você está estudando. Com citação. Da mesma forma econômica e da mesma forma social. Um grande alerta para vocês, tá? Bônus, né? Bônus. Vamos bônus, tá? E aí tem alguém, quem foi anotando, deve estar se perguntando: professor, o que é esse parágrafo de cortesia? Guarda aí. Falar primeiro bônus. Como eu oriento bastante na área de ciências sociais aplicadas, eu também já li bastante coisas da área de biológicas da saúde, né? Já fui convidado até para avaliar alguns, porque às vezes fazem TCC do ponto de vista da gestão hospitalar, né, por exemplo. E gestão é gestão. A gestão hospitalar é a gestão de uma universidade, a gestão é gestão, né? E aí, eu prezo muito por esse cuidado na orientação de conscientizar dentro da escrita do seu texto sobre qual é o seu papel. Você sabe qual é o seu papel? Você tem um compromisso com o exercício de ciência. E você não é advogado de ninguém. Muitas vezes, os alunos, por exemplo, de administração principalmente, eles vão pesquisar uma determinada coisa numa empresa. Aconteceu um episódio, numa outra instituição que eu leciono, a moça está fazendo um trabalho a respeito de marcadores econômicos, financeiros, numa empresa de capital aberto chamada Natura. Todo mundo deve conhecer a Natura. E a Natura, você lia a introdução dela assim, eu falava assim: gente, mas essa empresa é boa demais, velho. Eu quero casar com essa empresa. Né? Sensacional essa empresa. É uma empresa bacana de trabalhar. Deixa eu dar uma conferida, né? Aí emprega tantas mil pessoas, direta e indiretamente, faz venda direta, preserva a natureza. Aí eu peguei e falei: não, só por curiosidade, eu vou entrar aqui no sisteminha, no Jus Brasil, aqui, e ver se não tem nada, né? Gente, um monte de processo em cima da Natura, inclusive algumas causas perdidas, transitadas e julgadas do ponto de vista ambiental, do ponto de vista social. E eu peguei, juntei e levei aquilo para a menina. Mas nada muito exorbitante. Mas assim, também não é isso tudo que ela está defendendo o trabalho. Olha, eu cheguei para ela e falei assim: minha filha, deixa eu te perguntar. É porque o professor tem esse hábito de chamar de meu filho, minha filha, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você vende Natura? Ela: não, professor. Você usa Natura? Eu uso alguns produtos. Você sabe o que é? Lendo a sua introdução, parece muito mais uma propaganda da Natura do que algo que vai ser testado em cima de uma empresa. Aí eu abri para elas os processos. Olha, isso
o ponto de vista negativo a respeito do seu objeto de pesquisa também é contexto. Se ele tem positividades e negatividades a respeito do seu comportamento, é necessário que você os mostre para o seu leitor. Aí abriu um negócio na cabeça dela. Ah, professor, que bacana. Então eu estava achando que era só falar bem, e a Natura é sensacional, e bola para... A Natura é muito boa, muito relevante em termos de extrativismo, né? Social, é uma das que mais tem atuação no Brasil, mas ela também já teve os seus problemas. O seu exercício, você não é advogado da Natura, nem marqueteiro da Natura, nem o branding da Natura. Você é um pesquisador profissional que está se graduando em algo e está buscando escrever sobre ela, entendeu? Então você vai ter que fazer isso, porque aí o que você traz para a sua pazinha de sorvete? Complexidade, nuances. Já assistiu o MasterChef? Quando o cara está finalizando ali o prato, aí ele fez um sorvete, sorbet, né? Fez um sorbet bonito, né? Colocou umas folhas de hortelã do lado, né? E aí ele veio e deu uma raspinha de gengibre e pegou a casca do limão siciliano e torceu em cima para aquele ácido que fica na casca do limão siciliano. Ó, minha boca chega e vira uma represa, ó. É assim que a gente se sente quando a gente se depara com uma introdução que tem complexidade nas texturas, nas justificativas, no contexto. Tá entendendo? Então, professor, bacana, entendi tudo, ó. Contexto geral, contexto específico, pirâmide invertida, problema de pesquisa, forma de pergunta, não retornar respostas dicotômicas, sendo o mais generalista possível, bem amparado no contexto. Se eu quero saber se o meu problema tá bom, pego o contexto, entrego alguém para ler e pergunto do que foi, olho se está parecido com o meu problema. Objetivo geral, pego o problema, transformo em afirmação, primeiro verbo no infinitivo, construo um parágrafo ao redor dele. Bacana. Objetivo específico, não objetivo específico. Ver com o meu orientador. Justificativa econômica, acadêmica e social. Acadêmica deve ter citação de livro, artigo, tese ou dissertação. Ou outro estudo científico de natureza maior. Relatórios, enfim, né? E, por último, não tomar a posição de advogado do tema. Você não é advogado do tema, você não é advogado da sua empresa. É importante, é salutar a exposição do contraditório, a exposição do contraponto. E vai enriquecer demais o seu trabalho. Glória a Deus. Professor, faltou um negócio. O que é essa parada de... O que é esse negócio que o senhor falou de parágrafo de cortesia? Cenas para os próximos capítulos. Você só vai saber o que é isso nas próximas aulas. Foi um prazer inenarrável estar com vocês nessa nossa primeira aula, falando sobre a introdução. Espero que quando você terminar o seu balde de sorvete, que a sua pazinha de sorvete esteja bastante saborosa. Te vejo na aula 2. Um abraço, professor Otto, seu orientador!